E aí que eu acho que entra essa questão da conscientização dos pais também, porque dentro das terapias, né, e eu também falo como terapeuta sistêmica e consteladora, não é também sobre os pais culparem os filhos, né? E falar, ai, meu filho tem problema, não sei o que está acontecendo aqui com meu filho. Porque, na verdade, os filhos, eles tomam muito do que os pais vivem, eles são muito sensíveis, né? Aham. Então, a responsabilidade, né, dos pais realmente também é se tornar consciente sobre tudo isso, né? A Dentro desse criança, teu trabalho, né, você acredita que não importa, né, a idade que a criança está tendo problemas, né? O trabalho com os pais pode ser feito a qualquer momento, né? sem dúvida, né? Uma vez eu fui procurado por uma mãe, né? E ela até perguntou para mim, né? Falou assim, nossa, mas né, a minha filha ela tem 4 anos, será que a gente consegue fazer algum trabalho com ela? E o telefone eu falei para ela assim, olha, fique tranquila, eu não vou precisar nem conhecer a sua filha. Ela falou, nossa, mas que tipo de terapia é essa? Eu falei assim, uma que nós vamos usar com você e com o seu marido. Falou, Muito não, mas boa, exatamente. Eu não não tenho somos nós problema, que... né? Ela falou, não somos nós que estamos com problema, é a minha filha, né? A filha Aham. estava com um problema sério, seríssimo, de autoridade. A única pessoa que ela ouvia era o pai. Uhum. E assim mesmo quando o pai estava em equilíbrio, né, para Uhum. seduzi-la para alguma coisa, né? Vamos tomar banho, tudo brincando, vamos comer, vamos para a escola. Se tentasse impor, acabou ali. Sim. A mãe nem com brincadeira conseguia alguma coisa com ela. Bom, a equipe da escola não tinha um homem. Nessa idade de criança, né? É difícil ter homem na equipe, né? Eu não consegui ainda convencer nenhum dono de escola de que a gente precisa manter o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Pelo menos um homem tem que ter na equipe, né? O pessoal acha que não. Então, às vezes, né, acaba acontecendo um desequilíbrio na própria equipe da Sim. escola por falta de excesso de feminino e falta de masculino, né? Sim. E mas olha que interessante, na escola a criança também não submetia a ninguém. A coordenação, a professora, auxiliar, fosse quem fosse. E ela começou a Uhum. chegar ao extremo. Olha como, né, às vezes as pessoas podem achar que, né, como que faz isso, né? Criança nessa idade é só pegar e levar. Então, elas estavam, né, no final acabava fazendo isso. Mas olha a mente da criança como funciona, né, o poder emocional. A criança fazia a necessidade dela ali. Me pegou para levar para outro lugar que eu disse que eu não vou, não chega no outro lugar. Tem que ir para o banheiro, trocar fralda, fazer não sei o quê, entende? Então a escola não teve alternativa senão orientar os pais para procurar um profissional, né? Uhum. E aí, né, a mãe, né, me procurou e aí marcamos uma sessão com os pais, né, conversando com eles, eles acharam interessante, né, e eu sempre gosto de indicar a constelação fenomenológica por representação. Eu também trabalho com aquilo com as constelações individuais, né, que a gente chama na gíria terapêutica de constelação de consultório. Eu também trabalho com isso, mas nada Uhum. substitui uma constelação em grupo, né? E os pais toparam. Então nós fizemos uma constelação em grupo. A constelação em grupo mostrou o quê? A mãe, isso é um motivo de exceção. Eu até brinquei com eles, falei assim, ó, a família de vocês está tão desequilibrada que nem a regra do desequilíbrio vocês seguiram. Porque no mundo ocidental, a regra é o pai ser o grande excluído da família. É Uhum. difícil uma família que não tem problema, né, não aparece numa constelação que o pai não consegue entrar no núcleo, porque a mãe cercou tanto os filhos, né, que o pai tem dificuldade, né? Mas essa família Uhum. tão desequilibrada que a excluída era a mãe. Não aparecia, né? Os representantes se colocaram lá. Colocamos um para o pai, um para a mãe e um para a criança. O representante da criança, na hora, entrou, empurrou a mãe de lado e abraçou o pai aqui.
como se fosse a esposa. E o representante do pai, na hora, abraçou ela e os dois ficaram lá sorridentes e contentes. E a mãe, né, a representante da mãe murchou assim e ficou de canto, ou seja, aceitou o que estava acontecendo. Então, eu mostrei para o pai e para a mãe, falei, olha, tá vendo? Sua filha rompeu a segunda dimensão da lei do amor, a hierarquia. Ela é filha. Então, na estante da família, os pais estão na prateleira de cima, os filhos na prateleira de baixo. Então, o que a família suas fez? A mãe nem está na estante, nem na prateleira de cima, nem na de baixo, nem nenhuma. A mãe saiu da estante. E o pai e a filha estão os dois na mesma prateleira. Então, ó, ela não Uhum. se submete a nenhuma mulher. Ela Hum. rompeu a hierarquia, né? Os pais E- vêm primeiro, os filhos vêm depois. Ela e- estava ali, ó, lado a lado com o pai. Sim, Tudo e bem que muito interessante observar isso, porque você fala sobre como depois nós vamos projetar isso em outras áreas da vida. Então, se é o que você falou, se ela não se submete à mãe, que é né, o primeiro sistema dela, que é nosso primeiro contato, ela não vai se submeter às professoras, a nada. futuros chefes, né? Enfim, porque não Exatamente. vai aceitar aquela imposição, né? Nunca. Exatamente. O resto da vida ela estava condenada a ter problema com regras, com disciplinas e com os superiores, né? Iria Uhum, sempre ser uma pessoa desajustada. sim. Então, olha que interessante. A hora que a gente consertou, tirou o representante da filha dali, pôs a mãe no lugar. E aí eu pedi para o representante da filha, né, sentar igual criança mesmo, nos pés dos pais. Uhum, Na uhum. hora, o representante da filha, né, a moça que estava representando a filha, falou assim: Nossa, aqui é tão mais gostoso. Porque você imagina, a criança com 4 anos Sim, não estava vivendo a infância dela, porque ela exato. já Tem que estar no seu lugar. ela Exato. estava se comportando como uma mulherzinha adulta, né? Sim, sim. A, a infância dela Muito interessante.